Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. Aproveito para desejar um bom ano a todos, que acho que é a primeira vez que nos encontramos em 2018. O Conselho de Ministros decidiu hoje que as medidas de apoio às vítimas, bem como as medidas urgentes de prevenção e combate a incêndios florestais que estão previstas na lei número 108 de 2017, de 23 de novembro, são também aplicáveis aos municípios afetados pelos incêndios florestais ocorridos nos dias 15 e 16 de outubro de 2017. E também regulamentou aquilo que era ainda necessário fazer na sequência desta lei, nomeadamente o modelo de funcionamento da comissão que fixa as indemnizações. O Conselho de Ministros aprovou também vários diplomas em matéria de energia, desde logo o Decreto-Lei que estabelece o processo de recepção, devolução e troca de garrafas utilizadas de gás de petróleo liquefeito e os termos da sua comercialização, a criação de um incentivo destinado a promover a substituição de combustíveis fósseis por energia elétrica para o abastecimento de veículos de serviço público municipal e o Decreto-Lei que estabelece os níveis de referência relativos à exposição humana a campos eletromagnéticos derivados de linhas, instalações e demais equipamentos de alta e muito alta tensão. Para nos dar mais esclarecimentos sobre este pacote de diplomas, dou a palavra ao Sr. Ministro da Economia. Muito obrigado. Foi aprovado um decreto-lei que estabelece o processo de recepção, devolução e troca de garrafas utilizadas de gás de petróleo liquefeito e os termos da sua comercialização obrigatória em postos de abastecimento de veículos rodoviários. Com este diploma são definidos mecanismos de troca, armazenagem e transporte das garrafas de GPL que assegurem o tratamento não discriminatório entre marcas e que não envolvam encargos adicionais para o consumidor. A comercialização a retalho de GPL engarrafado passa a ser obrigatória nos postos de abastecimento de combustível. Pretende-se, assim, contribuir para a transparência dos preços e o bom funcionamento do mercado dos combustíveis e restantes derivados do petróleo, por via do combate ao elevado preço do gás engarrafado que se verifica em Portugal quando comparado com outros países da Europa. Estas medidas visam estimular a concorrência ao nível das botijas de gás liquefeito e visam facilitar a vida aos consumidores, permitindo a troca em qualquer posto e permitindo também ter acesso a mais postos de abastecimento de botijas de gás, fazendo assim com que aumente a concorrência. Foi aprovada também legislação no sentido da criação de um incentivo destinado a promover a substituição de combustíveis fósseis por energia elétrica para o abastecimento de veículos de serviço público municipal. Pretende-se incentivar os municípios a, por um lado, procederem à renovação da sua frota de transportes públicos de passageiros e de recolha de resíduos, substituindo os veículos consumidores de combustíveis fósseis por veículos elétricos sem emissões e, por outro lado, instalarem centros eletroprodutores renováveis que abasteçam a frota municipal. Este incentivo, que terá a duração de 8 anos, assume a forma de um desconto aplicado ao preço da energia elétrica utilizada no abastecimento dos veículos, desde que produzida a partir de fontes renováveis em unidades instaladas nos municípios. É um incentivo à descarbonização da economia e é uma forma de incentivar os transportes públicos municipais a utilizarem redes, energias alternativas, reduzindo o custo desta opção. Foi aprovado também um decreto-lei que estabelece os níveis de referência relativos à exposição humana a campos eletromagnéticos, derivado de linhas, instalações e demais equipamentos de alta e muito alta tensão, reduzindo e regulando a forma como estas linhas têm que ser orientadas, de acordo com a regulamentação agora aprovada, tem em conta as mais recentes recomendações do Conselho da Europa, do Comitê Científico para os Novos e Emergentes Riscos de Saúde e da Comissão Internacional para a Proteção de Ionização Não Radiante. Portanto, seguiram-se as normas no sentido de dar maior confiança e maior proteção aos cidadãos. Muito obrigado, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas para as questões que queiram colocar.
Muito boa tarde, Pedro Esteves, da RTP. Tenho uma questão sobre este alargamento das ajudas às vítimas dos incêndios. Antes de mais, se este alargamento também requer ou vai requerer um alargamento do plafond da dotação orçamental para ajudar as vítimas dos incêndios, neste caso de outubro. Naturalmente que terá que haver plafond se for necessário. Nós, neste momento, estamos apenas a estender os direitos que foram atribuídos pela lei que acabei de referir às vítimas dos incêndios de Pedrógão, quando a lei foi aprovada. A própria lei já previa que as medidas previstas pudessem ser estendidas a outros concelhos afetados por incêndios florestais, mas naturalmente para que esse direito pudesse ser exercido em matéria de apoio à habitação, em matéria de prestação de apoios sociais de caráter excepcional, em matéria de reconstrução e recuperação de habitações, de proteção e segurança das populações, era preciso que fosse regulamentado, ou seja, que estes direitos de apoio à vítima e esta capacidade de apoio à vítima fosse estendida. Não estamos a prever que haja necessidade de reforço orçamental em relação àquilo que já está previsto para o apoio a estas vítimas, naturalmente. Mas com certeza que os fundos aplicados serão maiores do que aqueles que estavam previstos quando a zona se restringia às primeiras vítimas dos incêndios ocorridos, vulgarmente conhecido na zona de Pedrógão. Enfim, não foi só no concelho de Pedrógão, como é sabido. Sr. Ministro, em relação ao gás engarrafado, às botijas de gás, está pensado uma harmonização dos próprios dispositivos, já que cada marca tem o seu dispositivo, está pensado numa harmonização dos dispositivos e, por outro lado, se de alguma forma o Governo pensa criar um preço de referência para o gás engarrafado. Em relação às linhas de alta tensão, esta medida que agora avançam, de alguma forma vai implicar um redesenho, um novo desenho das redes de alta tensão? Muito obrigado. A medida das garrafas de gás, o que se pretende é aumentar a concorrência. Não está previsto aqui um preço fixo, mas são medidas que concorrem para a redução do preço pelo aumento da concorrência. O aumento da concorrência, ao permitir a troca de botijas de gás em qualquer posto e não o ficar dependente apenas dos postos da respectiva marca, com a questão que há com o depósito, portanto, ficarem obrigados a receber essas bilhas de gás, mesmo que sejam de outras marcas, e a fornecer novas sem pedido de novo depósito, havendo depois um sistema de trocas entre as diferentes operadoras, e também a ideia de alargar os postos de abastecimento, nomeadamente às empresas de combustível, a todos os postos de venda de combustíveis, que são exatamente onde os preços são menores e, portanto, nesse sentido, alargar a concorrência. É uma medida que segue a outras que já apresentámos recentemente, como as recomendações que vinham da Autoridade da Concorrência sobre a maior concorrência nos terminais de enchimento, e este é um mercado a que vamos estar particularmente atentos no sentido de continuar a trabalhar, no sentido de aumentar a concorrência e diminuir os preços finais aos consumidores. Na questão que falou da alta tensão, o que está em causa é na avaliação das novas linhas a criar, ou eventualmente de algumas existentes, quando interagem em particular com alguns equipamentos sociais, como são hospitais, lares ou escolas, etc., regular, de facto, a distância que se tem que ter e o cuidado especial que se tem de ter. Isto poderá levar a alguns ajustamentos pontuais, mas levará certamente a uma maior atenção e também ao assegurar isto de acordo com as normas, sendo que muitas vezes isto não reflete nenhuma alteração, porque elas já estavam, no fundo, a ser cumpridas algumas destas recomendações, garante às populações maior segurança e garante também alguns
alguns grupos especiais, como as crianças, os idosos ou as pessoas que estão internadas nos hospitais, um maior cuidado na verificação desses pressupostos técnicos. A questão das garrafas que são devolvidas já ainda com gás, isso é uma matéria que foi esquecida? Não é uma matéria de todo esquecida, é mais uma matéria que está dentro deste esforço que estamos a fazer de redução do preço das botijas de gás. É uma matéria que está a ser trabalhada ao nível da entidade reguladora, uma vez que a forma como estava na legislação anterior não era execuível, como foi, aliás, reconhecido pelas entidades no terreno, e o que estamos é a encontrar uma formulação alternativa que permita descontar esse custo aos consumidores, mas de uma forma que não exija nem tenha os riscos que se abriam com a que foi determinada anteriormente. Boa tarde, Madalena Salema, Antena 1. Eu gostava de saber como é que o Governo vê os diferentes pedidos feitos pelos autarcas no caso do previsto encerramento de estações dos CTT. Têm sido feitos vários apelos ao Governo para que intervenha neste processo por parte dos Presidentes de Câmara. Gostava de saber como é que vem todo este processo. Obrigada. Essa questão não foi discutida no Conselho de Ministros. Os CTT são uma empresa privada, como é sabido, e, portanto, não foi uma questão abordada nos ministros de hoje. Boa tarde, Joana Feliz, da Agência Luz. Sr. Ministro, queria só fazer uma pergunta relativamente à questão do preço da luz no mercado livre. No final do ano passado, aproveitando aqui a sua presença, no final do ano passado foi dado a conhecer que o Governo solicitou à ERSE informação e análise sobre a existência de empresas em mercado livre a aumentar o preço da eletricidade. Já tenho uma resposta formal e pergunto se está a acompanhar este, enfim, diferente que tem acontecido em relação à energia com alguma preocupação o Governo. Obrigada. Temos, obviamente, acompanhado todas as questões de energia com maior interesse. O que posso assinalar nos preços da energia é que em 2017 houve pela primeira vez na última década um aumento abaixo da inflação e para 2018 no mercado regulado há uma descida de preço. As empresas privadas estão a anunciar evoluções de tarifas. Houve uma empresa que anunciou um aumento, mas face a uma tarifa que é livre e que eventualmente em muitos casos será até menor, mas teremos que ver como é que esse aumento se reflete na tarifa, mas houve já várias outras empresas que anunciaram que não vão aumentar os preços, pelo contrário, e o que é verdade hoje é que os clientes podem optar por voltar à tarifa regulada, e o que também é verdade é que em resultado do esforço que temos feito de regulação neste mercado, conseguimos que em 2018 a tarifa regulada tenha uma baixa de preço, o que é importante e é um sinal importante para os consumidores, quer para os consumidores domésticos, quer para os consumidores empresariais. Para além da descida também das tarifas de acesso, que é também importante, a que soma também a descida de preço muito acentuada, de mais de 30%, para as 800 mil famílias que agora podem beneficiar da tarifa social. Boa tarde, meu nome é Ricardo Madeira, sou jornalista da SIC. Eu perguntava-lhe, em primeiro lugar, relativamente ao que foi feito a nível das botijas de gás, qual é o objetivo desta medida? É essencialmente o que é aumentar a concorrência. Espera assim que consigam chegar a preços mais parecidos com aqueles que se praticam em Espanha, uma vez que ainda há uma grande diferença. Depois uma pergunta para a Ministra da Presidência. Relativamente aos reembolsos do IRS, estamos aqui perante uma questão em que alguns dos reembolsos agora este ano vão já ter não os reembolsos, mas sim os salários, os portugueses vão sentir um aumento do salário, mas só nos reembolsos do próximo ano é que de facto vão sentir um efeito maior. Depois temos também as eleições logo a seguir. Eu pergunto-lhe se isto é algum tipo de coincidência, se é só coincidência ou se de facto houve aqui alguma tentativa de aproximar estas duas coisas. Também relativamente ainda aos hospitais, se estão preparados para esta
altura e para os próximos meses, que ainda vão ser mais complicados do que propriamente agora, no que diz respeito às urgências? Toda a reposição de rendimentos, nunca sabemos quando é que vamos ter eleições, portanto, começo logo por aí. Mas toda a reposição de rendimentos tem sido faseada ao longo da legislatura. Foi essa a promessa que fizemos e é isso que temos feito, temos faseado a reposição de rendimentos. É natural que uma parte calhe no último ano da legislatura e é natural, e como aconteceu, que outra parte calhe no primeiro ano da legislatura. Ela tem acontecido ao longo de toda a legislatura e foi isso que foi prometido e é isso que está a ser feito. Relativamente aos hospitais, com certeza que estão preparados para uma situação que pode ocorrer e que naturalmente ocorre em períodos de maior descida da temperatura. Esperemos que respondam como têm respondido noutras circunstâncias. O Sr. Ministro da Economia não se importa de esclarecer outra vez, embora esteja a repetir, mas o Sr. Jornalista da SIC chegou um bocadinho mais tarde, ou nós começámos um bocadinho. Tenho todo o gosto. O decreto-lei aprovado, o que estabelece é a possibilidade dos consumidores trocarem as garrafas de gás em qualquer posto de venda, independentemente de ser ou não da mesma marca que compraram. Isto significa que, especialmente em lugares onde existam poucos fornecedores, em muitas vezes de cada marca só existem 2 ou 3 postos, passará a haver uma rede maior em que se pode deixar as bilhas de gás e sem ter que pagar nada adicionalmente se possa ir comprar, estimulando assim um aumento da concorrência por desfasar os consumidores de terem que estar, de acordo com o depósito que pagaram, ligados a uma marca específica. A outra questão que este diploma sobre o gás liquefeito, sobre as garrafas de gás, estabelece é a obrigatoriedade dos postos de abastecimento de combustível para automóveis venderem bilhas de gás e comercializarem estas garrafas de gás liquefeito. O que significa que estamos também a alargar a rede, aumentando assim também a concorrência e aumentando a concorrência pelo alargamento da rede, em especial nos postos onde os preços são mais baixos. Estas duas medidas, incluídas neste decreto-lei, seguem-se também aos diplomas que já aprovámos, seguindo as recomendações da Autoridade da Concorrência, sobre os terminais de enchimento e sobre o aumento da concorrência ao nível dos terminais de enchimento, e todos eles concorrem para, pelo aumento da concorrência, diminuir as margens e as diferenças de margens de preços que existem entre Portugal e outros países europeus, e é esse o sentido desta legislação, e é nesse sentido também que temos estado a atuar, quer ao nível do Governo, quer ao nível das entidades reguladoras. Mais alguma pergunta? Muito obrigado. Muito obrigada. Sim. E um bom ano de novo para aqueles que chegaram mais.